Pressionado, Jair Bolsonaro vai ter 2 encontros com a Justiça nos próximos 5 dias para falar sobre o filho Eduardo Bolsonaro, mas também sobre o golpe de Estado. Conta pra gente esse cronograma dos depoimentos de Bolsonaro. Vamos lá. Oi, Uribe, Tainá, Clarissa, todos que estão conosco hoje no Bastidores. É isso mesmo, Uribe, essa diferenciação que a Clarissa fez em relação ao depoimento que ele vai prestar como testemunha e depois como investigado no golpe de Estado faz toda a diferença, porque afinal de contas, se ele for apenas testemunha, ele em tese é obrigado, né, a responder as perguntas dos investigadores, enquanto quando ele é interrogado como réu, ele tem o direito de permanecer em silêncio e de não produzir provas que possam autoincriminá-lo, né, no futuro. Então, são esses 2 depoimentos que estão previstos para os próximos 5 dias. Um APF hoje, como estava explicando a Clarissa, Bolsonaro foi intimado a prestar esse depoimento como testemunha na ação no inquérito, né, que investiga Eduardo Bolsonaro por sua atuação nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. E o que motivou essa intimação do ex-presidente Jair Bolsonaro foram as notícias justamente de que ele seria o responsável por bancar a permanência do filho no exterior, né, por meio de vaquinhas que foram feitas, como você disse, Uribe. Também o próprio ex-presidente declarou, né, que parte daquela grande doação que ele recebeu, as grandes doações que ele recebeu via Pix no passado para pagar algumas multas que foram impostas a ele pela Justiça, principalmente pela Justiça Eleitoral, parte desse valor foi destinado, então, para que Eduardo Bolsonaro pudesse ter algum meio de subsistência nos Estados Unidos, uma vez que ele não está com o salário da Câmara dos Deputados, né? Ele está licenciado no momento. No segundo momento, na segunda-feira, Uribe, Bolsonaro tem mais um encontro com a Justiça, dessa vez com o ministro Alexandre de Moraes, vai ficar frente a frente com o ministro do STF e também com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que foi o responsável por denunciá-lo, né, ao Supremo pela tentativa de golpe de Estado como um dos líderes da organização criminosa, ou seja, como uma das pessoas que responsáveis por articular, né, todo aquele plano para tentar perpetuar Bolsonaro no poder depois que ele foi derrotado para Lula nas eleições de 2022, impedir a posse, obviamente, do atual presidente da República e até tomar conhecimento de um plano que previa o assassinato de algumas autoridades. Esse é o momento do interrogatório dos réus, ele é um momento crucial para que os próprios possam apresentar, né, as suas versões dos fatos. As testemunhas de defesa e de acusação já foram ouvidas, as testemunhas indicadas pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que é o delator de toda essa investigação, também já foram ouvidas. E aí agora se parte para essa fase do interrogatório dos réus, que é esse momento em que os réus ficam frente a frente ali com o ministro relator, que é o ministro Alexandre. Nesse dia, né, na segunda-feira que vem, no Supremo, Bolsonaro tem então, como investigado, a prerrogativa de permanecer em silêncio. Ele não precisa responder as perguntas que possam, de alguma maneira, serem interpretadas como produção de provas contra si mesmo. Então, são 2 questões diferentes, né? Como testemunha, ele é, em tese, obrigado a responder todas as perguntas dos investigadores, no caso Eduardo, mas segunda-feira é como investigado mesmo, como réu na ação penal pela tentativa de golpe de Estado, e aí ele tem essa prerrogativa do silêncio, e é um momento muito aguardado, né, Uribe, Tainá e Clarissa, porque vai colocar Bolsonaro frente a frente com Alexandre, para Alexandre poder fazer as perguntas cabíveis aí nessa última fase, praticamente, do processo sobre a tentativa de golpe.